Pois bem, então é sobre educação e valores que nos debruçaremos. Para tanto, então, pensamos em pessoas que certamente contribuirão em muito com suas reflexões, os três convidados. O tema Educação, Informação e Bioética tem sido um dos eixos temáticos dos nossos encontros. E, para mim, eu trato com muito carinho esse tema, porque eu tenho uma aderência forte, né, tanto por ser professor, desde a educação básica, de estar no ensino superior, mas porque também o meu percurso e o meu caminho pela bioética, né, fui parar nos caminhos da bioética por conta de questões que surgiram em sala de aula. Então, é um tema muito precioso e caro para todos nós, né? Então, inicialmente, eu gostaria de chamar a professora doutora Maria Suzana de Stefano Menin, que viesse aqui à frente. E a Suzana aceitou, de uma forma carinhosa e acolhedora, o nosso convite. Nos conhecemos num evento lá na Unesp de São José do Rio Preto. E a Maria Suzana Menin possui graduação na Faculdade de Psicologia pelo Instituto Unificado Paulista, mestrado e doutorado em Psicologia Escolar e de Desenvolvimento Humano pelo Instituto de Psicologia da USP e dois pós-doutorados na École de Haute Étude e gravando, então, né, pessoal, em Ciências Sociais, tá? Na Escola de... Isso. É professora titular da Universidade da Unesp, atuando no programa de pós-graduação em Educação, Mestrado e Doutorado, e atualmente é pesquisadora visitante da Fundação Carlos Chagas, tem experiência na área de psicologia, com ênfase no desenvolvimento social e moral da personalidade, atuando principalmente nos seguintes temas: educação, representações sociais, desenvolvimento moral e educação moral. E bolsista também do CNPq. Então, antes até mesmo de passar a palavra para a professora Menin, para a professora Suzana, eu gostaria só de ressaltar, então, que teremos as três falas, né, e depois abriremos, então, para as questões que, por conta até da transmissão online, né, pela TV Mackenzie, receberemos as questões por escrito da plateia e também para aqueles que estão fora, dentro do campus, em outras salas de aula, e mesmo fora do Mackenzie, a gente vai projetar, ao final, um número de SMS para vocês também mandarem as reflexões e as perguntas, tá bom? Professora Menin, fique bem à vontade, sinta-se em casa, tá bom? Eu queria agradecer ao professor Paulo pelo convite e parabenizar pela iniciativa de mais um congresso, né, de bioética, agora organizado aqui no Mackenzie. A gente esteve presente em São José do Rio Preto, estamos encontrando aqui colegas, né? E em São José do Rio Preto a gente já começou a apresentar essa pesquisa que nós estamos fazendo na Fundação Carlos Chagas. É uma pesquisa mais na área da psicologia, com implicações em educação, e ela é feita por uma equipe de pesquisadores. A Maria Alva Tavares é a coordenadora na Fundação Carlos Chagas, e depois tem toda uma equipe de diferentes universidades, quer dizer, da Unicamp, da Unesp e do pessoal da Fundação Carlos Chagas. Então, tem eu também como coordenadora, a Luciene Tonheta, a Patrícia Bataglia, o Raul Martins, a Thelma Vinha, o Adriano Moro, que está aqui presente, né? E, como estatísticos, o Dalton de Andrade, da Universidade Federal de Santa Catarina, a Miriam Bisocchi e a Raquel. Tem uma equipe grande porque a pesquisa ela é bastante grande também, demorou bastante tempo para ser feita, e agora a gente tem os resultados principais. Então, nesse congresso, vai ser bom de poder apresentar, né, esses resultados para vocês, né? A pergunta da pesquisa, quer dizer, o objetivo foi construir uma escala para mensurar os valores, né, de justiça, respeito, solidariedade e convivência democrática. E a pergunta mais geral é como é que as pessoas estão em relação a esses valores, né? Por isso, acho que tem muito a ver com o congresso de vocês, né, de bioética, que trata especificamente da questão, né, da moral e da ética aplicada a questões, né, bastante humanas, né, ligadas a diferentes campos aí das ciências. Bem, o período da pesquisa, então, foi de 2012 a 2014, né, e nós realizamos em escolares do ensino fundamental e, a partir do quinto ano,
no ensino fundamental, e professores da educação básica. Os participantes, então, foram crianças, adolescentes e professores, né, num total de 10 mil, cerca de 10 mil pessoas. Então, foi uma aplicação bastante grande, né, um público bastante grande. A maioria das escolas, foram 75 escolas participantes, e a maioria escolas públicas, né. Nós tivemos também 20% de escolas privadas participando. Foi uma pesquisa, então, sobre valores, né? E o objetivo principal, quer dizer, um dos motivadores da pesquisa é o que se tem chamado de crise de valores, né? Que várias pessoas, e tanto pessoas do senso comum, tanto leigos, né, como professores, como estudiosos, né, têm falado dessa crise de valores, né? Nós estamos ou não estamos passando numa crise de valores, né, que pode ser entendida tanto quanto as pessoas estarem sofrendo uma falta de valores, como pode ser entendida como uma transformação em valores, né, antes tradicionais, né? Então, ou é ausência ou é transformação, mas que valores estão se impondo, né? Um estudioso desse tema, o professor Yves Delataille, ele fala assim: bom, as pessoas estão vivendo uma época de uma cultura do tédio e da vaidade. Né? Por que tédio? Porque as pessoas, é como se as pessoas não tivessem mais grandes valores em que acreditar, então a vida delas fica meio vazia, né? E isso dá um tédio, dá uma falta de sentido para a vida, então tem se visto muitos suicídios de jovens, né? Não suicídios de pessoas idosas, mas suicídios de jovens, né? Numa porcentagem muito maior do que existia antes, né? E, ao mesmo tempo, uma cultura da vaidade. Por quê? Porque muitos dos valores que são mais fortemente divulgados na nossa cultura atual são valores ligados, né, à beleza, ao poder, à estética, ao corpo, né, à posse, né? Então, tudo o que é ligado a essa esfera, né, é mais valorizado, né? Basta ver quanto ganha uma boa manequim, né, um bom jogador de futebol, né, e etc. e por aí, né? Vai. Então, quer dizer, estamos ou não estamos numa crise de valores? Que valores as pessoas têm? Como as pessoas estão aderindo a valores? A nossa pergunta é mais essa. Como é que as pessoas estão aderindo a valores, né? E aí vai, então, a tentativa de construir uma escala que meça a adesão desses valores, esses 4, né? Justiça, respeito, solidariedade e convivência democrática. Um pouquinho dos passos para a construção da escala, dessa escala, e depois a gente vai falar um pouco de cada valor, né? Para construir essa escala, nós fomos na literatura verificar como é que esses valores são definidos, construímos uma matriz, né, desses valores, com as definições dos valores, os seus aspectos principais, né? Com esses aspectos principais dos valores, nós fomos construindo itens, né? Então, é todo um questionário na forma de questões, que são pequenas histórias. Cada história focaliza um valor e cada história pergunta, então, para o participante o que se deveria fazer na história, né? Aí, a pessoa, então, se defronta com 5 alternativas, 3 são pró-valor, quer dizer, 3 são a favor daquele valor da historinha, 2 são contra o valor. Depois a gente vai explicar também essas alternativas, no que elas se diferenciam, né? Então, se compôs cadernos de aplicação. Esses itens foram passados para juízes, tanto de psicometria como juízes da psicologia, né, da psicologia moral, para ver se esses itens estavam bem construídos, né? Fizemos primeiro uma aplicação num estudo piloto, então, com 900 pessoas. Uma parte desse estudo foi com as questões abertas, sem as alternativas, e outra parte com as alternativas, para a gente ver se a gente tinha construído bem as alternativas, né? Então, esse é um processo, né, de construção da escala, né? Verificado isso, os itens foram refeitos até eles ficarem, né, bons do ponto de vista, né, tanto da psicologia quanto da psicometria, né? E aí, então, nós construímos um banco de dados, quer dizer, um banco de itens, com 125 itens, né? E alguns itens foram usados, tanto para as crianças, quanto para os adolescentes, quanto para os adultos, para a gente poder colocá-los numa mesma escala. E aí vocês vão ver como é que eles se distribuem, né, nessa escala. Os dados foram analisados com a teoria de resposta ao item, que é o mesmo cálculo estatístico usado para a Saresp, para o Enem, né? É um cálculo estatístico bastante complexo, que ele faz análise de item por item, quer dizer, como uma população responde ao item e a cada alternativa, né? E verifica, então, também cada
cada alternativa, como é que as pessoas se comportaram em relação a cada alternativa e se o item foi bom ou não, né? Ela trabalha com a probabilidade de acertos de respostas, e não só com a porcentagem de acertos para a população, né? Bom, então, vamos falar dos valores, né, que é isso que mais interessa para a psicologia, né? O que a gente está considerando como valores, né? Valores, a gente pode falar de valores em vários tipos de valores, né? A gente pode falar de valores estéticos, quando a gente fala de beleza, né? Então, a gente diz, tal pessoa é bonita, né? Então, a gente está usando um valor de estético, né? A gente pode falar de valores funcionais, quando a gente diz, essa mesa aqui é boa, né? Ela funciona bem, né? Ou a gente pode falar de valores, valores de eficácia, né? Ou a gente pode falar de valores morais, né? Então, nós estamos no campo dos valores morais. Então, a gente vai falar da bondade, a gente vai falar da justiça, a gente vai falar da generosidade, né? Então, são valores, né, que qualificam os costumes das pessoas, né? Bom, então, são atribuições que são realizadas por sujeitos sociais, né? Esses valores não nasceram sozinhos, eles nasceram com as pessoas, né? Eles tiveram toda uma história de construção, né? E eles existem atualmente antes que as crianças existam. Quer dizer, as crianças nascem, elas já encontram um meio com esses valores, né? O que a gente quer saber é como é que os sujeitos vão se apropriando desses valores que estão na cultura, né? Como é que elas vão se apropriando, como é que elas vão incorporando esses valores como delas, né? E aí como é que elas vão usar esses valores, né? Já que os valores estão ali quando elas já nasceram, né? Bom, por que a gente escolheu esses valores e não outros, né? O valor de justiça, esses valores de justiça, respeito, solidariedade e convivência democrática são os valores que também são considerados fundamentais nos parâmetros curriculares nacionais, nos cadernos de ética, né? Vocês sabem que os parâmetros curriculares nacionais, eles vieram substituir, do ponto de vista dos cadernos de ética, eles vieram substituir um vazio que foi deixado nas escolas depois que saiu aquela disciplina de educação moral e cívica, né? Com a ditadura militar foi colocada essa disciplina, né? Ela era obrigatória, tinha alguns professores preparados para dar essa disciplina, e era uma disciplina muito ligada ao ensino da moral como civismo, mas como obediência à lei, não é? Não sei se alguns de vocês aqui tiveram a disciplina, poucos, né? Essa geração de jovens aí não teve, né? Os que tiveram, né, têm algumas lembranças, né? Normalmente as pessoas fazem cara feia para a lembrança dessa disciplina, né? Porque ela cheira a moralismo, né? Então, quando a gente até hoje, quando a gente fala de educação moral, as pessoas meio que fazem uma cara feia, e lá vai vir alguém com educação moral e cívica, né? Ou seja, lá vai vir alguém com moralismo, com obediência à lei, né? E mais com civismo do que com a questão da ética, né? Bom, então, quando a ditadura caiu, né, e saiu a disciplina de educação moral e cívica, não ficou nada nas escolas sobre a educação para a moral, ou a educação para valores, ou a educação para a ética, né? Ficou um período sem nada. Então, só quem ensinava, né, valores morais eram as escolas religiosas, né? Ou, né, dentro de escolas públicas, costumes, né, ou crenças, né, ou valores religiosos passados pelos professores, ou cada um com os seus valores, né? E os parâmetros curriculares nacionais, então, trouxeram cadernos de ética, e nos cadernos de ética eles discutem esses valores, né? A justiça, o respeito, a solidariedade e o diálogo. Tá? Nós colocamos, em vez do diálogo, a convivência democrática para dar uma significação mais ampla, né, do que só o uso do diálogo, né? Como é que nós estamos entendendo esses valores? Para falar de cada um mais longamente na matriz, a gente demoraria muito. Eu só coloquei aqui uma pequena definição para vocês verem, né, como é que a gente definiu um pouco na matriz, né? Mas cada valor, depois a gente, como eu falei para vocês, a gente usou descritores deles, a gente foi desmembrando, né, e vendo assim que aspectos, né, existem desses valores que podem, então, gerar histórias, né, que estão presentes na vida da gente quando a gente usa esses valores, né? Então, a justiça, por exemplo, ela foi vista, né, por Aristóteles, e continua sendo vista, como um dos valores mais complexos, das virtudes a melhor, né? Por quê? Porque ela é um regulador de todas as outras.
Que adianta você ser bom, por exemplo, se você for bom de maneira injusta, ou seja, se você for bom só para os seus amiguinhos, né? Se você for solidário só para os seus parentes, não é? Quer dizer, qualquer outra virtude, se você não usá-la com justiça, ela fica uma virtude menor, né? Então, a virtude é um equilibrador das demais, a justiça é um equilibrador das demais virtudes, né? Na justiça, a gente vai trabalhar muito com os valores de igualdade e de equidade, né? Então, aqui, por exemplo, uma das definições, né, que a gente usou para a justiça, né? Respeito, né, também um valor essencial, né? Se vocês forem ler o primeiro considerando da Declaração dos Direitos Humanos, né, ele é um considerando a partir, né, do respeito à dignidade de todo cidadão, né? Então, em função do respeito à dignidade de todo cidadão, né, artigo 1, né, artigo 2, artigo 3, e aí vão todos os artigos da declaração. Acho que você vai falar disso, né? E o respeito é o valor do qual mais as pessoas se ressentem da sua falta, né? Por exemplo, se vocês forem falar com os professores, qual é a dificuldade que eles têm com os alunos, eles falam falta de respeito, né? Então, o respeito é a condição essencial para a relação humana de qualidade, né? Então, uma definição pequena de respeito aí ligada, né, ao reconhecimento da dignidade de todos, independente, né, de qualquer condição das pessoas. Solidariedade, né, nós consideramos como um valor fundamental também, né, para tornar as relações das pessoas mais harmoniosas, né. A solidariedade, a gente considerou dois aspectos da solidariedade, um aspecto mais cívico, que é a solidariedade num coletivo, né, você sentir que um problema das pessoas é também um problema seu, né, e se sentir envolvido por ele, né. E também um aspecto de generosidade, quer dizer, você se colocar no lugar do outro, sentir compaixão, né, sentir que pode ajudar o outro, né. E a convivência democrática a gente colocou como o uso do diálogo em situações de conflito, né, com a participação das demais pessoas para a resolução de um problema. Então, não é só o uso do diálogo, mas o uso do diálogo numa situação de conflito com a participação, né, dos envolvidos, né. Bom, então, esses foram os valores que a gente mais considerou, né? E como é que a gente mediu, então? Falei para vocês, a gente bolou histórias, né, pequenas histórias. Essas histórias são sobre o cotidiano das pessoas, já vou mostrar a história, né? Elas são sobre, sempre em espaços que podem ser família, internet, escola e ambiente social, né? Porque são esses lugares que mais as crianças e adolescentes, né, os professores estão, né? Tem bastante história de internet, porque eles estão muito envolvidos com a internet também, né? E as alternativas, 2 pró-valor, 3 pró-valor e 2 contra-valor. O que é contra-valor, né, gente? Se o valor é solidariedade na historinha, tem também alternativa para o sujeito escolher, que seria a antissolidariedade. O sujeito só ficar omisso, o sujeito não ligar para o outro, né? Pensar só em si mesmo, buscar uma solução autoritária em vez de uma solução solidária, etc. As alternativas, elas vão, para valor e mesmo contra valor, elas vão num crescendo. Como é que elas se diferenciam entre si? Elas vão num crescendo em descentração social ou num crescendo na perspectiva social. E esse é o que nós estamos chamando de o modo de adesão ao valor. Como é que as pessoas podem aderir ao valor, né? Então, na psicologia, tem várias maneiras de você medir esse modo de adesão ao valor, né? Um é o próprio juízo moral propriamente dito, né, que Kohlberg estudou, e ele tem vários critérios para dizer como é que é o juízo moral, quer dizer, como é que é todo um raciocínio que uma pessoa tem, né, ao tomar uma atitude que é moral, né? Nós não chegamos a todo esse raciocínio, a gente está medindo uma das características, que é a perspectiva social, ou seja, como é que a pessoa se considera e aos outros, né, ao usar um valor, né? Então, eu posso ter uma perspectiva social, por exemplo, egocêntrica, que é a primeira da criança, né, que é como se ela vivesse num mundinho muito pequenininho, que quem importa nesse mundo, que ela consegue enxergar é ela mesma, né? Então, o egocêntrico quer dizer o ego no centro, né? Então, ao usar um valor, ela usa em função das próprias necessidades e dos próprios interesses, né? Daquilo que ela pode enxergar como uma necessidade, que é a dela, né? Depois que ela cresce mais um pouco, né, esse círculo social dela vai aumentando. Quem ela vai pondo no círculo social? O pai, a mãe, os amigos, né, a família, a escola, as regras, né, até as leis da sociedade. Então, a gente chama dessa perspectiva sociocêntrica. Então, ao usar o valor,
né, a criança ou até o adolescente, pode também ser um adulto, usa em função desse círculo social, mais próximo ou um pouco mais distante, né, mas ainda em função de um círculo social que está ali em volta, né, ou pode ser até a lei escrita, mas é por causa disso, né. E pode haver uma perspectiva social mais descentrada ainda, e aí a gente diz que é uma perspectiva social propriamente moral, porque ela vai cair no uso do valor por princípio, né? Que é qual princípio? É usar o valor em função de qualquer pessoa nesse mundo, né? Esse valor pode ser bom, ou ele deve ser bom, ou ele deve ser usado para qualquer pessoa, não importa quem, né? Para mim ou para qualquer pessoa. Então, é no sentido de um uso universalizante do valor, né? Então, essas três perspectivas vão ser usadas para nos falar do modo de adesão ao valor. E as alternativas das histórias vão ser feitas de tal modo que elas revelem, então, essas três perspectivas. Tá? Então, a pessoa pode escolher uma perspectiva pró-valor, egocêntrica ou sociocêntrica ou moral. Uma perspectiva contra-valor, egocêntrica ou sociocêntrica. Né? Então, aqui é a definição das perspectivas, né? E aqui eu vou mostrar uma historinha para vocês entenderem, né, como é que as pessoas, as historinhas que a gente usava, né? Então, aqui é a história do Eugênio. Né? Eugênio é o melhor aluno de biologia da sala. Há em sua classe um aluno que acabara de ser transferido e que tem dificuldade nessa disciplina. Como os exames estão próximos, ele pediu ajuda para Eugênio, mas este havia sido convidado pelos amigos para ir jogar futebol, como sempre faz nas tardes de quinta-feira com a turma. O problema é que era justamente quinta-feira. Você acha que Eugênio deveria? Então, a pergunta, gente, é sempre assim, o que se deveria fazer? Né? Porque é uma pergunta de um nível moral. Né? A moral trata como o dever, o que se deve fazer. Né? Não é o que o Eugênio faz, o que você faz, né? É o que você acha que deveria fazer. Então, a criança vai procurar ali nas alternativas a alternativa que ela acha que seria o ideal a ser feito. Né? Nós estamos no âmbito do moral, do ideal. As alternativas, quando a gente oferece, elas estão randomizadas. Né? Aqui eu não apresentei randomizada para vocês, não. Eu apresentei as alternativas que vão do contravalor, C é contravalor, ao pró-valor, P é pró-valor. Né? E C1 quer dizer contravalor egocêntrico, C2 contravalor sociocêntrico, e P1, P2 e P3 também. Ó, P1 é egocêntrico, P2 sociocêntrico, P3 moral. Né? Então, elas estão crescentes no nível de perspectiva social. Né? Então, se vocês forem ver as primeiras, olha lá, o que o Eugênio deveria fazer? Ir para o futebol. Não é isso que ele queria? Né? A necessidade dele é ir para o futebol, não é ajudar. Então, é anti-solidariedade. Né? Então, lá no C1, olha lá, ele vai ir para o futebol com seus amigos. Era quinta-feira, ele estava acostumado a fazer isso. É o que ele fazia sempre. Né? Ou, então, ir para o futebol, porque ele já havia combinado com a turma. Então, qual a diferença entre C1 e C2 ali? Né? A primeira, ele vai para o futebol, porque é uma questão dele, é o que ele quer fazer. Na segunda, ele vai para o futebol, porque, além de ser uma questão dele, ele combinou com a turma. Então, você percebe que ele já pôs mais alguém ali no círculo social? Né? Já pôs os amigos. Né? Então, é um pouquinho melhorzinho do ponto de vista moral, mas é contravalor, porque ele não está sendo solidário. Né? O P1 quer dizer que ele já vai ser solidário. Olha lá, ajudar o amigo. Mas por que ele vai ajudar? Ajuda o amigo, né, com os estudos, em troca dele o ajudar em outra matéria. Toma lá, dá cá. Né? É a primeira moral da criança mesmo. Né? A gente chama de reciprocidade simples. Né? Eu ajudo se você me ajudar, tá bom? Né? Então, é uma moral interesseira ainda. Ela é solidária, mas é bem, né, interesseira. A segunda, ajuda o aluno ajudar o aluno novo com os estudos, porque sabe que é o que se deve fazer. Então, está bem ligada ao dever, aquilo que foi ensinado, né, que podia ser a professora mandou, né, a professora acha bonito, meu pai sempre me disse. Né, então, são as regras sociais, né, muito claras, as convenções, os costumes muito claros colocados, né, ou as pessoas de autoridade falar. Então, é um pró-valor sociocêntrico. E a terceira, ajudar o aluno novo com os estudos, pois ele precisa de explicações nessa disciplina. Ou seja, o motivo é, quando uma pessoa precisa de ajuda, a gente ajuda. Né? Basta que alguém precise de ajuda para merecer ser ajudado. Esse é o princípio. Né? Não interessa quem, não interessa se me deve, se ou não, se me mandaram ou não. Né? Nem se a pessoa vai me ajudar depois ou não. Né? Então, ele é o mais descentrado. Né?
Então, vocês entenderam aí a lógica das alternativas? Né? Vou mostrar só mais uma para vocês, senão demora muito. Né? Aqui uma história de respeito. Né? A mãe de Gabriel pediu algumas vezes que ele separasse quais brinquedos poderia doar, mas ele acabou se esquecendo. Então, quando Gabriel estava na escola, ela doou alguns brinquedos que ela não brincava mais, sem a permissão dele. Isso deixou-o triste. A mãe de Gabriel deveria ter... Né? Então, o que ela deveria ter feito? Quando a gente apresenta as alternativas, a gente randomiza. Aqui, para facilitar a leitura, não randomizei. Né? Então, os contravalores, a mãe devia ter doado mesmo. Né? Ela é mãe, ela decide. Né? Então, é doado porque ele não brincava mais e os brinquedos ficavam ocupando espaço. Está fazendo bagunça na casa, a mãe não gosta de bagunça, doou. Né? Então, ela resolveu o problema dela. Né? Na segunda, doado porque ela tinha pedido que ele separasse. Como ele não obedeceu, pronto, ela doa. Né? Então, percebe? É como uma regra social, né? Quem não obedece, leva. Né? E ali nos P1, P2, P3, a mãe respeita o Gabriel. Então, como é que ela respeita? Né? Ela pergunta para o Gabriel primeiro se pode ou não, ela mostra os brinquedos, então, lá. Mostra ao filho os brinquedos que ele iria doar. Pois, com essa atitude, ele não brigaria com ela. Né? Então, mostra, mas para ele não brigar. Então, ainda um interesse da mãe. Né? Ou, separar dos brinquedos junto com o filho, pois isto ensinaria a ser generoso com os pobres. Né? É legal, ela está mostrando aí. Mas tem uma convenção social ali. Né? Tem uma outra finalidade ali, que não só o respeito, né, pelo filho. E ali, separar dos brinquedos mostrados ao filho, e, como eram dele, ele decidiria o que doar. Né? Então, aqui é o respeito com uma posição de autonomia para o filho. Né? Um respeito à decisão dele de doar os brinquedos, de se organizar, etc. Né? Então, a gente achou que essa é uma alternativa mais descentrada, né, psicossocialmente falando. Entenderam, então, a lógica das alternativas? Né? Bom, então, o que aconteceu? A gente deu cerca de 30 itens desses, de cada valor, né, para as pessoas responderem. Né? As pessoas responderam, as crianças recebiam um caderno, não com todos os valores, mas um caderno com 2 valores. Né? Outras crianças de outra sala, um caderno com outros 2 valores. Né? Não 30, mas 10 e 10, as crianças tinham um caderno com 20 valores, os adolescentes as crianças com 16 valores, os adolescentes com 20, né, os adultos com 25. Né, e, com isso, a gente foi vendo, então, como é que eles responderam. Conforme a quantidade de respostas, né, e as marcações, foi possível definir níveis, né, que depois vão ser níveis que facilitam colocar as pessoas na escala. Né. Esses níveis, né, eles dizem, então, como é que é a atitude geral da pessoa, né, se a própria pessoa escolhe, né, todas as questões, por exemplo, em contravalor. Né? Se uma pessoa escolhe todas as questões em contravalor, ela vai ficar com aquilo que a gente chamou de nível 1. Né? Então, nível 1, o que seria? A pessoa opta aqui para o valor de solidariedade. Né? A pessoa opta por não reconhecer o outro, omitindo-se ou não sendo solidária por conformidade a uma regra ou autoridade. Né? Ela opta por alternativas que são de contravalores, né? Individualismo, competição, omissão, indiferença, etc. Né? Por outro lado, se uma pessoa escolhe, né, em todas as suas respostas alternativas pró-valor egocêntricas, ela seria uma pessoa de nível 2. Né? O que seria a pessoa de nível 2? Para a solidariedade, ela seria assim, ela opta pela solidariedade por interesse próprio, para manter uma boa relação com o próximo, por reciprocidade simples, né, aquela do toma lá, dá cá, né, etc. Se a pessoa escolher a maioria das alternativas, né, no sentido de perspectiva sociocêntrica, né, quer dizer, aquela relativa às regras, né, ao que a autoridade me fala que é para fazer, né, ela vai ser uma pessoa que escolhe a solidariedade para atender às convenções sociais, ela vai ser nível 3, né, por obediência à manutenção das regras, né, encaminha a questão autoridade, etc. E se a pessoa escolher a maioria das alternativas mais descentradas, né, ligadas aos princípios morais, ela vai ser nível 4, né, atende o outro pelo bem do coletivo, para buscar a igualdade, o bem comum, etc. Né? Nós fizemos esses níveis para todos os valores. E agora, então, vamos ver como é que ficou a população, né, dos 10.000 participantes nos níveis. Né?
Aqui vocês têm, então, uma representação, né, um gráfico, que mostra as crianças, os adolescentes e os adultos, né, dentro desses níveis. Né. O que vocês veem ali, em azul, bem só um pouquinho ali nas crianças, né, aqui, são quem são contravalores. Né. Esse é um gráfico de solidariedade. Em vermelho, vocês veem quem ficou em nível 2, ou seja, escolhas egocêntricas, mais pró-valor. Né? Em verde, né, quem escolheu as escolhas, né, sociocêntricas, né, que estão ligadas às regras, pró-valor, e seria aqui em roxo, né, olha lá, só os professores, né, seria quem estaria em nível 4, quer dizer, que escolheu o valor de solidariedade por princípio, né, propriamente morais. Né? Então, no valor de solidariedade, a gente vê que crianças e adolescentes são, basicamente, né, sociocêntricos, ou seja, são pela solidariedade porque é o que se deve fazer, a mamãe me ensinou, a professora acha bonito, né? Na religião é o que me ensinaram, né? É assim que eu sei que deve ser feito, ou seja, muito ligado à convenção. Né? Os professores foram além da convenção, né? Então, foram pelo princípio, né? Ajudar porque as pessoas merecem ajuda, né? Então, coisas mais ligadas ao auxiliar, o sujeito independente de quem ele for e da condição, né? E independente das regras. Esse, gente, foi o único valor em que nós tivemos pessoas em nível 4, tá? Na solidariedade. Né? Vejam os demais valores. Esse é o valor de respeito. Né? No valor de respeito, vocês veem as crianças, né, como crianças, né, gente, crescendo, elas começam bastante egocêntricas no uso do valor, elas são pró-valor ao respeito, né, mas ainda usando muito, o respeito muito levando em consideração a sua própria necessidade, né, daquele tipo, eu respeito você se você me respeitar. Não é? Eu respeito você se você for meu amigo. Não é? Os adolescentes, né, se dividem praticamente meio a meio no uso do respeito, por motivos egocêntricos ou sociocêntricos, e os professores todos ficaram num nível convencional. Quer dizer, o uso do respeito porque é aquilo que se deve fazer, é aquilo que as convenções mandam fazer. Né? E, na justiça, né, a justiça, gente, foi um valor mais difícil para os professores. Né? É um valor difícil para as crianças também, vejo que ali a gente tem mais crianças egocêntricas ainda, né? Mais adolescentes egocêntricos também, eles são pró-justiça, mas ainda é um uso interessado, né? Um uso centrado em si mesmo. E aqui a gente tem professores também, uma perspectiva de uso da justiça egocêntrico ou ligado às regras. Né? Um uso do valor da justiça ainda muito convencional, né? E não por princípios. E no valor de convivência democrática, que é o uso do diálogo para resolver situações conflituosas, né, pensando na participação de uma maioria, né, esse foi um valor mais difícil para crianças e adolescentes. Bastante difícil, né, gente? Olha quantos... Oh, desculpe, aqui eu voltei. Né? Olha quantas crianças em contravalor, e adolescentes também, né, e em uso egocêntrico do valor. Né? Que tipo de resposta se dava aqui, né, gente? Que, em vez de buscar o diálogo, né, buscava-se uma autoridade para resolver. Tá? Então, por exemplo, tem um vizinho que coloca lixo na porta do outro vizinho. Como é que eles deveriam resolver esse problema? Chama a polícia. Né? Esse é, por exemplo, uma resposta que se dava. Né? Ou, tem uma moça que está fazendo barulho no andar de cima, né? E a fulaninha tem que estudar, ela está no andar de baixo. Como é que elas poderiam resolver? Chama a polícia. Né? Chama uma autoridade, era a primeira resposta. Né? Em vez de ser a última resposta, porque a primeira poderia ser o diálogo, a busca do diálogo. Vou lá falar com ela. Vamos lá ver como a gente pode resolver isso. Né? Esse seria o uso do diálogo. O uso do diálogo não foi usado. Né, gente? Ou, né, quando foi usado, ele foi usado em busca do benefício próprio. Né? E para os professores, né, tal como na justiça, né, ele foi um pouquinho melhor que na justiça, o uso foi muito convencional. Né? Então, moral da história, né, o que nós tivemos como tendências gerais dos resultados, né, para os 10.000
participantes da pesquisa. Os professores foram mais adiantados, né, que as crianças e os jovens. Eles têm um uso mais descentrado dos valores. Isso é lógico, a gente estava esperando isso pela psicologia do desenvolvimento, né, gente? A gente está trabalhando com crianças que são de 10 anos para cima, né? Então, é claro que a gente esperava esse desenvolvimento mesmo, né? Mas, né, a gente esperava, né, que o uso dos valores pelos professores também fosse mais descentrado e não parasse num uso convencional, né? E isso não aconteceu. Só para a solidariedade, né, é que houve uma maior adesão de todos ao valor, né, e que houve um uso do valor mais, do ponto de vista de nível 4 de princípios, entre os professores, né? Para a justiça foi um valor mais difícil para professores, convivência democrática foi um valor mais difícil para crianças e jovens, né? E o nível 4 de perspectivas morais foi difícil para todo mundo, né? Por quê, né, que isso pode ter acontecido? Nós estamos na fase agora de pensar os porquês, né? Mas e isso vai ser outra pesquisa nossa, né? Agora é a pesquisa teórica, né? O nosso estudo dos porquês, né? Agora, uma coisa a gente já pode adiantar, né? Analisando os itens de justiça, muitos deles em que os professores foram num nível convencional foram aqueles ligados à escola, né? Então, aqueles onde você tinha um aluno infringir uma regra, o que se pode fazer com esse aluno, né? Que tipo de castigo se dá? Justiça retributiva, né? Ou um aluno está fazendo assim, o outro aluno está fazendo assado, né? Como é que se poderia dar um tratamento entre esses alunos? A justiça distributiva, né? O que os professores faziam? Eles iam pela regra da escola, né? A aplicação, fazia justiça, mas usando a regra rígida da escola. E, com isso, muitas vezes, eles não aplicavam o valor da igualdade ou não aplicavam o valor da equidade ao fazer a justiça, né? Então, eles não usavam esses valores num nível mais moral, né? E, sim, num nível apenas convencional, né? Da regra da escola, né? Em convivência democrática, o que a gente notou é que não era familiar para as crianças o uso mesmo do diálogo, né? O debate para resolver situações de conflito, né? Era mais fácil para elas, né, marcarem ali, chama a autoridade, né? Busca a autoridade competente para resolver esse problema, né? Se tem uma autoridade legal para isso, busca a autoridade legal, né? Parece que não tá na nossa cultura, né, essa coisa de vamos debater, né, vamos chamar aqui todo mundo para o diálogo, né, vamos resolver junto, né? Isso parece que não está, né, bem enfronhado, né, na nossa cultura, tá? Então, é isso que a gente tem mais. Como é que eu estou de tempo aí? Está certo? Né? Bom, uma outra coisa que a gente fez foi ver a relação entre as variáveis de perfil, né, dos estudantes e dos professores com as médias de valores, né? No questionário, a gente perguntava características de perfil desde se é homem, se é menina, né, questões de estudo dos pais, né, se morava com família completa ou incompleta, de que religião que era, né, a questão da classe social, que a gente viu com o Critério Brasil, que pergunta os bens que tem na casa, né, e depois faz toda uma classificação dessa classe social, né? E também questões que a gente está chamando de questões de contexto. Se gostar da escola ou não, se ficaria triste se mudasse de escola, se acha que os professores tratam bem ou mal, sempre com alternativas, né? Se já viu e com que frequência, né, alunos brigando com outros alunos, alunos ameaçando outros alunos ou chamando por apelidos, né, ou professores colocando para fora, ou professores chamando com apelidos, né, ou professores chamando os pais para controlar problemas dentro da classe, né? Então, questões desse tipo, né? Também questões sobre a família, né? Se na família há apoio, se na família... Aqui, por exemplo... Né? Não, aqui eu não pus as questões de família. Se na família há apoio, punição ou autoridade, né? E questões também de uso da internet, né? Então, aqui vocês têm alguns exemplos de variáveis de contexto que a gente perguntou, né? No geral, a maioria, né, das crianças falam que gostam da escola, que gostam de frequentar a aula, mas apontam como frequentes, né? Alunos aborrecerem e constrangerem outros, professores chamarem os pais, professores colocar para fora, né? Na família, eles marcaram que havia punição, apoio e autoridade, né?
Contrato era uma outra questão que a gente perguntava. Foi raro, dividiu a população. Eles não, como é que a gente perguntava isso, né? Com frases do tipo assim, né? Em casa sempre combinamos o que cada um deve fazer, né? Isso era o que a gente entendeu por contrato. Metade da população marcou que sim, metade da outra população marcou que não. Isso foi uma questão que dividiu, né? A punição era assim: sempre que eu faço algo errado, sou punido. As crianças e adolescentes tendiam a marcar que sim, né? Apoio sempre que eu preciso eu não sei se era sempre que eu preciso de apoio, eu recebo, sempre que eu preciso de uma força em casa, eu recebo. As pessoas marcavam que sim, né? Então, ao mesmo tempo que existia a punição, existia apoio, né? E existia autoridade, né? E os professores também marcaram que se sentem predominantemente alegres e realizados. Vejam que, né, são professores otimistas da nossa pesquisa, né? Nós tivemos muitos professores iniciantes, tá? Então, aqui isso explica um pouco esse dado, né? Dizem que os alunos os tratam bem, né? Mas apontam também como frequente alunos aborrecerem, constrangerem outros, agredirem, etc. Como é que foi a relação dessas variáveis com os valores? Foi muito interessante, gente, né? Para resumir para vocês, né, as variáveis que mais marcaram os valores, né, seja para cima ou para baixo, foram as variáveis relacionadas à escola, né, e as relações sociais na escola. As variáveis de perfil, duas marcaram muito, quer dizer, o fato a idade e a série das crianças, ou seja, quanto mais velhas as crianças, melhor elas foram nas médias de valores. Isso era de se esperar pela psicologia do desenvolvimento, né? Quanto mais velhas as crianças, mais elas estão se desenvolvendo nas outras habilidades das quais, né, os valores dependem, né? Mais elas têm vivência dos valores, né, convivência com os outros, então mais elas podem construir melhor os valores, né? Não é obrigatório, mas é normal que isso aconteça, né? E outra variável de perfil que marcou bastante foi o gênero, né? Meninas foram bem melhor que os meninos nas médias de valor, tá? Bem melhor, né? Em todas as séries, né? Tanto no ensino fundamental quanto no médio, né? E as variáveis de escola, né, marcaram assim, por exemplo, quem ficaria triste se mudasse de escola teve média mais alta de valor. Quem falou que não ficaria triste, média mais baixa de valor, né? Quem falou que o professor trata bem, média mais alta em todos os valores. Quem falou que o professor trata mal, média mais baixa em todos os valores, né? Quem falou que vê muito, né, alunos agredindo, ou professores colocando para fora, ou professores colocando apelidos ou gritando com alunos, teve médias mais baixas de valores, né? Quem falou que viu pouco essas coisas, médias mais altas de valores, né? O que essas relações estão nos fazendo concluir, né, gente? Que, isso a psicologia já dizia para a gente, a construção de valores, né, ela depende de todo um processo de socialização, né? E o meio que a pessoa vive é fundamental para esse processo de socialização. É claro que a qualidade das relações sociais vividas, né, e como os valores estão dentro dessas relações sociais, né, ela é fundamental para a construção dos valores no indivíduo e, portanto, para o modo de adesão a esses valores, né? Agora, a escola é um desses ambientes, e o que a gente tem visto, né, é que talvez seja um dos ambientes mais importantes para essa construção, né? Então, a qualidade das relações sociais vividas na escola e as oportunidades de boas vivências de valores, né, na escola, né, são fundamentais, né, para a construção de um modo de adesão aos valores mais avançado, né, mais descentrado e mais moral, né? Então, acho que a gente conclui por aí, né? Acho que né, a gente conclui pela necessidade, né, das escolas como comunidades justas, quer dizer, a escola com uma série de características que propicie no seu ambiente, né, a possibilidade de uma boa vivência, né, dos valores morais, né, principalmente desses que a gente mensurou, né? Então, acho que eu paro por aqui para depois a gente continuar, certo?